Nave, Clipping de Notícias. Boa noite. A Câmara deu um passo para retirar uma espécie de bode da sala, como diria Ricardo Boechat. Aprovou sem restrições o voto aberto para todas as votações legislativas do país. O impasse agora está no Senado e gera polêmica. Para falar sobre essa e outras questões da política, eu recebo hoje o secretário nacional do PSDB e deputado federal pela Bahia, Antônio Embaçaí. Boa noite, secretário. Boa noite, Silvana. Boa noite, amigos da Band. Secretário, antes de falarmos do voto aberto, vamos começar pelo mensalão, que também foi quente aí na semana que passou. A semana praticamente terminou com o Supremo adiando para essa semana que começa efetivamente amanhã a votação, a decisão sobre os embargos que podem levar a um novo julgamento dos acusados do mensalão. Qual é a aposta do senhor para essa decisão do Supremo? Tem alguma? Eu não teria assim, uma aposta muito definitiva, né? Porque tem que sempre respeitar a posição do Supremo, a decisão superior. Mas, de qualquer maneira, está no final do julgamento desse processo, que é um processo que tem assim sido motivo de muita atenção de toda a população brasileira, até porque mensalão envolvendo empresários, políticos notáveis e também uma conduta assim muito clara, com muita clareza, com muita transparência, com visibilidade, publicidade dos julgamentos no Supremo Tribunal Federal. De qualquer maneira, a parte dos embargos de declaratórios, já está encerrada, né? Agora falta a questão dos embargos infringentes. Se vai fazer o julgamento ou se vai já definitivamente encerrar. Então, eu acho que, da maneira que as coisas estão indo, há uma possibilidade, respondendo a sua pergunta, de se encerrar já na próxima semana, né? Porque a gente percebe que, muitas vezes, esses embargos infringentes têm muito mais um sentido protelatório, de cada vez mais adiar a decisão, do que de chegar a uma revisão verdadeira de uma sentença. O colega do senhor, deputado federal José Genuíno, pediu aposentadoria por invalidez por causa da isquemia que ele teve alguns meses atrás. Ele é réu também no mensalão. As pessoas questionam se essa seria uma ação similar, por exemplo, àqueles parlamentares que acabaram renunciando ao cargo para evitar a cassação. É claro que ele tem o direito de pedir essa aposentadoria. Tem algum trâmite mais demorado para esse tipo de caso na Câmara, deputado? Olha, não, veja, na verdade a gente lamenta, né, pela história do deputado Genuíno. As pessoas que conhecem a história dele sabem que ele foi uma pessoa que lutou muito pela democracia, mas o próprio Supremo Tribunal, que analisando as situações todas, as provas, chegou pela condenação dele. Quer dizer, ele é lamentavelmente também um réu, ele é um condenado, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Teve recentemente um problema de saúde, isso é uma coisa absolutamente verdadeira, se internou no Hospital Sírio-Libanês, lá em São Paulo, né? E estaria, certamente, se ele está entrando com esse processo, ele estaria saindo de uma situação de uma cassação de mandato, que está eminente, vai acontecer dentro de alguns dias, algumas semanas, alguns meses, mas vai acontecer, e se recolhendo. Então ele está se aposentando, é um direito que assiste a ele, e ele também tem essa questão da doença, uma questão clara, evidente. Eu acho que é uma circunstância que acabou levando a ele, o Genuíno, a essa situação. Agora, quando da indicação, melhor, da sabatina do indicado à Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot, ele disse que todos os mensalões que apareceram até agora e que ainda estão em investigação, inclusive o mensalão mineiro, chamado mensalão mineiro do PSDB, por causa de Eduardo Azeredo, deveriam ter o mesmo procedimento que teve o mensalão do PT. O senhor acha que isso é justo? Eu acho que é justo qualquer tipo de investigação. Tudo que acontecer de suspeita, de alguma coisa que não esteja clara, que haja uma possibilidade de desvio de recursos públicos, o que seja, má conduta, mau comportamento de políticos, empresários, qualquer que seja, deve ser analisado. De maneira que aquilo que for necessário para deixar claro o que é que aconteceu naquele episódio é fundamental. Tem razão o procurador, que se faça a conclusão das investigações, não só desse caso de Minas Gerais, como outros que estão aí ainda percorrendo as repartições públicas. Às vezes as coisas não acontecem, não chegam no final, mas eu concordo, tem que passar limpo tudo, não pode ficar só um caso, tem que ser tudo. Pois essa questão de ética é tema da pergunta do nosso repórter Bruno Salles. Deputado, diante de um sistema viciado, repleto de parlamentares comprometidos com empresários, banqueiros, empreiteiros, como se fazer uma política realmente limpa, transparente e voltada para o bem comum?
Olha, eu respondo, já aproveitando a oportunidade, do voto aberto. Eu acho que isso aí, o voto aberto, se fala muito, Bruno, da questão da reforma política, Silvana, reforma eleitoral, tudo isso é importante. Mas o voto aberto já é, assim, de um significado tão grande, fazer com que o representante, quer seja um senador, um deputado federal, um deputado estadual, um vereador, revele o seu voto. Isso significa, assim, um fato novo, até de conduta, de atitude, de comportamento e de cultura, né? De cultura. Eu acho que se a gente conseguir, como a gente está avançando, o voto aberto, já é um grande avanço. Até porque o deputado, o representante, ele não tem por que esconder o seu voto. Por que ele vai esconder o voto? Eu lhe pergunto aqui... E se ele me representa, eu quero saber. Você quer saber, você tem o direito de saber. E ele tem a obrigação de revelar como é que ele vota, né? Até porque, Silvana, essa coisa, tudo que é mistério, tudo que é escondido, né? Não é bom para a democracia. Veja esse caso aí do deputado Natan Donadon. Se o voto fosse aberto, essa vergonha não teria acontecido. Já já a gente vai se aprofundar sobre isso. Vamos nos aprofundar também sobre a votação, né, do voto aberto na Câmara, que agora está já no Senado, e a polêmica sobre a possibilidade de beneficiamento ou não dos condenados do Mensalão. Entrevista coletiva volta já já. Estamos de volta com a entrevista coletiva e o meu convidado de hoje é o deputado federal pelo PSDB baiano, Antônio Embaçaí. Deputado, a PEC 349, que determina voto irrestrito para todas as casas legislativas, foi aprovada na Câmara, mas já causa polêmica. Há uma outra proposta de emenda constitucional, a 196, que prevê o voto aberto para a cassação. E dizem que a Câmara preferiu não fazer a votação dessa proposta, que já está há anos, né, na Casa Legislativa, como uma forma de tentar beneficiar aí os réus, os condenados do Mensalão, já que o Senado deve demorar pelo menos 2 meses. Isso é fato, isso pode acontecer, não? Primeiro, a historinha dessa PEC 349. Ela é de 2001. Nossa. De 12 anos atrás, né? A votação dela em primeiro turno aconteceu em 2006, no episódio do Mensalão. Havia uma pressão forte sobre a Câmara dos Deputados, então essa PEC foi votada no primeiro turno, 2006. Depois de votada no primeiro turno, que deveria ir para o segundo turno imediatamente, Silvana, passaram-se 7 anos para que ela fosse votada agora. Por quê? Porque houve essa coisa, essa excrescência, esse insulto, essa ofensa à sociedade brasileira, que foi essa questão do Natan Donadon. Que acabou, na realidade, até, eu não vou chamar de crise, mas com um episódio delicado jurídico-legislativo, já que o ministro do Supremo acabou concedendo uma liminar para suspender a sessão finalmente, né? Mas olha, porque isso é claro, quer dizer, na Constituição as pessoas podem interpretar dessa maneira, quer dizer, um camarada, né, um deputado, que foi condenado por crime comum, na última instância, transitado e julgado, não tem mais nenhum tipo de recurso, né? Ele perde seus direitos políticos. Pois Consequentemente, e o condenado não pode se candidatar, né? O condenado perde esses direitos de exercer, na realidade, esse tipo de mandato. Logo... E está no xadrez, o que é mais grave, é na cadeia. Então dá a esse cidadão o direito de ir à tribuna da Câmara para fazer pronunciamento todo meloso, cheio de coisas mentirosas, né? Depois se ajoelhar, ainda pedir, no final, ainda pedir, seu presidente, eu quero fazer um pedido aqui porque meus companheiros da cela estão reclamando da xepa, da comida, que a comida tem que melhorar. Que vergonha, né? Uma coisa assim, baixo nível, você me imaginar coisa pior é difícil. Mas essa PEC, a 349, ela foi votada no segundo turno, agora na semana passada, no segundo turno. Foi para o Senado. E ela estabelece voto aberto para todas as modalidades de votação, para tudo. E para todas as casas, E para né? todas as casas, as assembleias legislativas e também Câmara de Vereadores. Está no Senado, mas já tem resistência. Está se vendo lá que já tem um que diz uma coisa, outro que já fala outra, porque vai demorar mais, vai demorar menos. Em contrapartida, tem uma outra PEC, que é a 196, que foi originada no ano passado, 2012. E ela foi originada quando aconteceu, veja só, quando aconteceu o processo de cassação do senador Demóstenes Torres. Tudo tem motivo, né? Então o Senado correu para fazer essa PEC, a PEC foi aprovada no Senado e ela estabelece que voto aberto só para casos de votação de perda de mandato parlamentar. Essa está na Câmara. Agora, para essa PEC andar, é a maior dificuldade do mundo. O presidente da Câmara, Henrique Alves, disse que ele não conseguia quórum. Na verdade, você tem que instalar uma comissão especial. A comissão especial ela é constituída de vários deputados dos diversos partidos políticos.
alguns deles não indicaram seus membros. O PT, por exemplo, não indicou o membro do que deveria participar na comissão. Aí já vai retardando uma semana, 2 meses, quase 3 meses, retardando aquilo porque não houve indicação por parte do PT. Precisava que a gente, no plenário da Câmara, ficasse reclamando até que um dia o presidente Henrique Eduardo Alves disse que se o partido tal não indicasse, o PT e outros partidos não indicassem, ele iria de ofício designar, porque ele tinha condição de designar. Aí correram e fizeram as indicações. Então, essa comissão está trabalhando, eu faço parte dela, inclusive. Está trabalhando, nós estamos avançando com isso. Agora começa esse jogo suspeito, que se diz o seguinte: como já tem uma que foi aprovada na Câmara, essa outra PEC não precisa ser aprovada. Ouvi de um parlamentar, eu não vou votar 2 vezes a mesma questão, não há porquê. Pois é, o perigo mora aí. Quer dizer, de repente começa esse tipo de jogo e vai atender interesse de quem? De pessoas que querem manter o voto secreto, né? De qualquer maneira, eu tenho uma confiança tão grande, mas tão grande, porque você vê mobilização, você vê hoje uma consciência crítica, você vê as pessoas acompanhando o que acontece no Congresso Nacional, aí vai ter que votar, ou uma ou outra vai ter que votar. Agora, durante a votação da questão do Nathan Donadon, o senhor tomou uma atitude diferente sobre esse assunto. A pergunta do apresentador do Brasil Urgente, Zé Bueno. O senhor provocou a revolta de alguns deputados federais quando filmou e mostrou nas redes sociais o seu voto no caso Donadon, o deputado presidiário. Por que o senhor teve essa atitude e tem medo de algum tipo de represália por parte dos seus colegas congressistas? O sistema é bruto. O Zé, não tenho receio de absolutamente nada. Eu acho que eu fiz uma coisa que a minha consciência mandou. E também um pouco de experiência, o Zé, o Silvano, amigos da Band. Porque eu comecei a observar que aquela votação ia dar no que deu. Eu comecei a olhar, esse camarada, esse bandido não vai ter seu mandato cassado. Então tomei a decisão, tá certo, de filmar. Peguei o iPad, né, e filmei o meu voto, eu digitando, me identificando, colocando lá o sim, e fiz até uma coisa didática, bem clara, tá certo, para impulsionar, inclusive, o debate sobre o voto aberto. Tomei a decisão, coloquei na minha rede social, teve uma repercussão enorme, eu fiquei muito feliz com isso, né? Teve gente, realmente o Zé tem razão, teve gente que andou aí ameaçando, vamos processar o deputado por isso. Eu não posso imaginar que uma Câmara que não teve a maioria para cassar o mandato de um criminoso presidiário quisesse me prejudicar. Ao contrário, eu acho que essa atitude que eu tomei foi uma atitude positiva, uma atitude de consciência que impulsiona mais ainda a necessidade do debate e a votação pela obrigatoriedade do voto aberto em todas as votações. Já, mais voto aberto e também política. No que vem, tem eleições. O Entrevista Coletiva volta já. Estamos de volta com a Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o ex-prefeito de Salvador, deputado federal pela Bahia e pelo PSDB, Antônio Embaçaí. Deputado, nós vamos direto para uma pergunta da repórter Juliana Cavalcante. Deputado, o senhor foi um dos que apoiaram o fim do voto secreto no parlamento. Como o senhor articulou essa questão entre seus colegas e quais os avanços o voto aberto traz para a democracia? Na verdade, Juliana, tem lá uma frente parlamentar, até essa frente já existe há mais tempo. Eu estou deputado de primeiro mandato. Nós já tínhamos lá uma frente parlamentar em defesa do voto aberto. É uma luta já que tem lá vários anos, né? Eu me incorporei. Inclusive, eu faço parte de uma coordenação dentro desse conjunto de forças que querem o voto aberto. Eu acho que na medida em que você fica proclamando a importância, debatendo, instigando que as pessoas possam compreender melhor, esse movimento também no Brasil, conversando com o deputado que está do teu lado, na hora do almoço, ou no jantar, ou no próprio plenário, numa sala de comissão, isso vai criando mais ambiente. Eu acho que a gente foi influenciando por aí, e essa votação, Silvana, é importante destacar isso. Essa votação da 349, da PEC 349, né, que estabeleceu o voto aberto para tudo, ela se deu através do voto aberto. Não foi o voto secreto. Quer dizer, os 452 deputados que estavam presentes no plenário e votaram essa PEC, todos os 452 votaram com o voto identificado, voto aberto. Qual foi o resultado? 452 votos a favor, porque ninguém queria
certamente se arriscar perante a sociedade brasileira e ter o seu voto identificado como camarada ou como deputado que está contra o voto aberto. Ninguém pode ficar contra o voto aberto. Pois é, agora quem é contra o voto aberto, é pelo voto secreto, diz que é uma forma de se preservar de qualquer ingerência, de qualquer pressão que os executivos do país possam fazer no momento de votação de contas ou no momento de cassação, por exemplo. Como é que o senhor vê isso? Que tipo de ingerência o executivo tem diretamente no legislativo ou sobre cada parlamentar? Esse é um argumento que se coloca. Por exemplo, o voto aberto na hora de votar um veto da presidente da República, né? O governo vai ficar aborrecido com aquele deputado que votou contra a presidente da República, ou então o voto aberto para indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal ou um diretor da mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado. Se você revelar que é contra aquele ministro, que não está a favor, ele pode lhe retaliar no futuro. Eu acho que tudo isso está certo. É uma argumentação, sem dúvida nenhuma, mas tudo isso é frágil. O que a gente tem que mudar é a cultura, a nossa cultura. Até porque, quer dizer, a minha consciência, o meu compromisso não é com o presidente da República que passa, ou não é com o ministro que está sendo nomeado, não é um cargo. Porque o deputado fez a indicação de um cargo, se não votar como a presidente quer, ele vai perder o cargo. Não é isso. Você tem que mudar a cultura para ser respeitado. Porque se você tem uma conduta clara, cristalina, você está dando dignidade ao seu mandato e as pessoas lhe respeitam, inclusive essas que poderiam estar aborrecidas porque você está votando daquela maneira. Agora, quem quer se esconder, na verdade, quer uma proteçãozinha para coisas que às vezes não são coisas de interesse público nacional. Eu acho que tem essa argumentação, mas na minha cabeça, Silvana, isso é uma mudança de cultura. Por exemplo, a Assembleia Legislativa de São Paulo já tem um voto aberto há muitos anos. O que é que aconteceu lá? Nada, um progresso muito grande. E a Câmara não tem nenhum problema. A Câmara dos Vereadores agora vai passar pelo primeiro teste efetivo, né? Provavelmente essa semana aí, a votação das contas de 2011 do ex-prefeito. Eu quero até cumprimentar os vereadores da Câmara Municipal aqui de Salvador, o presidente da Câmara, o vereador Paulo Câmara, e todos os vereadores, né, que apoiaram essa decisão, uma decisão muito importante. E que serviu até de exemplo agora, o presidente Paulo Câmara esteve no Congresso Nacional a nosso convite para dizer como é que ele conseguiu essa mobilização e como é que ele conseguiu vencer algumas resistências, alguns obstáculos com argumentação. E no final, esse belo exemplo. Quer dizer, a Assembleia de São Paulo, que o estado assim, mais importante do ponto de vista da economia nacional, já pratica isso há tanto tempo. O que é que houve lá de errado, de mal? Nada. Está tudo funcionando bem. Por que é que a gente não pode fazer isso no Congresso? Por que é que eu tenho que esconder o voto porque eu vou ficar com receio de que haja uma retaliação de um grupo de cartéis e lobbies e ministros? Coisa nenhuma. Eu fui eleito, quer dizer, todos foram eleitos ali dentro de circunstâncias, tá certo, eu imagino, em circunstâncias favoráveis, né? E vai ficar retardando. É um retrocesso você não ter o voto aberto. A gente tem que ter isso, é importante. Eu tenho certeza que é uma mudança muito significativa nessa estrutura da política nacional. Já, um pacto político de não agressão e a formação das alianças para as eleições de 2014. Já? A entrevista coletiva volta em instantes. Estamos de volta com a entrevista coletiva e o meu convidado de hoje é o deputado pelo PSDB da Bahia, Antônio Embaçaí. Deputado, outra polêmica que houve na semana passada, o que começou na semana passada, foi sobre o tal do pacto de não agressão. Até parece uma guerra, a gente sabe que não é, pelo menos não ainda, mas um pacto que teria sido feito entre o senador Aécio Neves, do PSDB, e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, de não se agredirem mutuamente e talvez até centrarem ali as suas armas mais poderosas contra o PT. O que tem de verdade? Esse pacto realmente existiu? É um pacto? Não, na verdade é uma definição de que os dois, tanto o Aécio Neves quanto o Eduardo Campos, que são duas lideranças, né, cada vez mais de reconhecimento nacional, estão no mesmo espaço de oposição ao governo do PT. Quer dizer, houve uma conversa, um entendimento. Não foi a primeira conversa, Silvano, nem a segunda, nem a terceira. Eles estão conversando há muito tempo, até são políticos de cabeça contemporânea, gente jovem, tanto o Eduardo quanto o Aécio, não. O que é que eles querem? Reafirmar que estão insatisfeitos com os rumos do governo federal, as coisas não estão
estão indo bem, a nossa economia sendo desmontada, literalmente um desmonte da economia nacional, os investimentos não estão sendo realizados, notadamente na infraestrutura, as obras mal gerenciadas, as coisas não acontecem, um governo de muito marketing, muita propaganda, quer dizer, uma fantasia, a realidade é outra, a violência aumenta, a saúde não melhora, a educação também não tem a qualidade, as coisas não estão acontecendo. Então eles se reuniram, conversaram, tá certo, estão estabelecendo esses espaços, esse território de que os dois estão em oposição ao governo do PT, ao governo da presidente Dilma. É claro que, como existe muita convergência, muito pensamento comum, é claro que a crítica dos dois vai se direcionar muito mais ao governo do PT. Mas não é um pacto assim de não agressão, porque poderia significar o seguinte: não agressão entre a gente, mas vamos agredir os outros. Não é isso. É um pacto para formular um projeto novo para o Brasil. Sobre esse assunto também é a pergunta do repórter Cristiano Gobi. Deputado, Eduardo Campos, do PSB, governador de Pernambuco, e Aécio Neves, do seu partido, acabam de firmar um pacto de não agressão. O senhor acredita que isso pode ser o prenúncio de uma possível aliança entre PSDB e PSB nas eleições para presidente de 2014? Pode sair numa chapa aí, uma dobradinha? Não acredito não. Eu acho que tanto o Aécio quanto o Eduardo caminham os dois para serem candidatos a presidente da República pelos seus respectivos partidos, né? O Aécio pelo PSDB, que é o candidato do nosso, que será provavelmente o candidato do nosso partido, não tem nada ainda definido, as coisas têm que avançar, tem que se discutir, e também o Eduardo Campos pelo PSB. Agora, juntar numa chapa só, não vai acontecer isso, não percebo essa coisa, até porque nós temos também uma terceira candidatura de oposição. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Marina Silva, né, que também despontou muito bem nas últimas eleições, né, foi bem votada, bem avaliada, e agora também entrando na oposição. O senhor acredita numa aproximação do PSDB com ela? Veja, ela já vem na oposição já há algum tempo, até saiu do PT, né, porque não estava compatível o pensamento dela. Ela já está também nesse espaço de oposição. Por isso que as eleições de 2014, Silvana, serão eleições muito disputadas. São 3 candidatos com densidade na oposição. O Aécio, que foi o melhor governador da história de Minas Gerais, foi presidente da Câmara dos Deputados, enfim, tem uma história de vida até na política e na administração pública. O Eduardo Campos, que faz um governo também muito aplaudido em Pernambuco, né? E a Marina, que tem uma história muito bonita, a biografia dela lutando pela causa do desenvolvimento sustentável, né? Então esses 3 estão nesse espaço contrários aos rumos do Brasil. Então é uma eleição que tudo faz crer, o convencimento é muito grande, que é uma eleição de 2 turnos, e também tem assim uma percepção que, sendo a eleição de 2 turnos, muito provavelmente o PT vai ser derrotado agora em 2014. Essa é a sensação que a gente tem. José Serra, qual é o posicionamento hoje dele dentro do PSDB? Porque ele queria ou quer ainda ser candidato à presidência. Há possibilidade de se ter prévias dentro do PSDB? Olha, o José Serra é uma pessoa assim admirada por todos e respeitada por todos do PSDB e por muitos brasileiros, pela biografia, pelo que ele fez, né? Foi ministro da Saúde, o melhor ministro da Saúde que o Brasil já teve, né? Foi governador de São Paulo, um governador extraordinário, prefeito de São Paulo, né? Se candidatou 2 vezes à presidência da República, tem assim ministro do Planejamento, ele tem uma história de vida na administração pública exemplar. Então ele tem todo o direito de buscar dentro do seu partido, que é o nosso partido, o PSDB, uma possibilidade de uma nova candidatura. Agora, isso significaria ter um debate interno. E esse debate interno pode ser resolvido através de prévias, né? É uma coisa que pode acontecer, mas isso não é para agora. Isso é para um momento próprio. Quem sabe para o ano, quando as coisas afunilarem, vai se tomar essa definição. Então, vamos aguardar um pouco mais. O Serra é um quadro fantástico e a gente tem assim por ele, eu tenho até uma amizade pessoal muito grande com ele. Rapidamente, deputado, a presidente Dilma Rousseff deve retornar à Bahia agora em setembro. E a gente sabe que já se faz política com olhos nas eleições de 2014. O senador Aécio Neves vem para cá também esse mês, não? O Aécio tem uma programação, como presidente do PSDB, ele vai fazer reuniões nas diversas regiões do Brasil. Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
Sudeste, né? E vai começar essas reuniões, essas visitas aqui na região Nordeste. Vai ser em Maceió no dia 21, mas antes, no dia 20, ele fará aqui um encontro aqui em Salvador. Dada a importância da Bahia, né? Bahia é um estado assim fantástico do ponto de vista da economia, da cultura, da sua história, né? E ele vai ter assim uma dedicação muito grande aqui com o meu estado, né? E eu quero muito a presença dele aqui, como já teve aqui recentemente o Serra, né? O Aécio vai estar com o presidente do partido, ouvindo pessoas, se reunindo também, mostrando já algumas coisas que o partido está pensando, fortalecendo o partido para que a gente possa chegar em 2014 numa condição assim muito melhor de competitividade. Deputado, muito obrigado, uma ótima noite, uma boa semana para o senhor. Muito obrigado, Silvana, a todos os amigos da Band. Para você também, uma ótima noite, uma semana perfeita e a gente se encontra no próximo Entrevista Coletiva.